Então, como eu tinha comentado para vocês na primeira aula, na aula 1, é sempre importante a gente começar a desenhar a mandala para quem está começando aí a aprender os primeiros passos pela mandala, fazendo um X no papel quadrado e depois a cruz, para que você facilite tanto encontrar o meio quanto a divisão desse papel em partes iguais, no caso de uma mandala de 8 pétalas, tá? Vamos ainda continuar com 8 pétalas para quem está começando. Outra coisa que eu recomendo para vocês é um papel pequeno. Comece fazendo mandalas menores, mas com pétalas grandes. Por quê? A mandala menor vai possibilitar você começar e terminar em pouco tempo, sem que você tenha tanto trabalho e já fique desanimado. E as pétalas grandes também vai te dar menos trabalho e mais facilidade aí para você concluir um trabalho e ficar mais satisfeito com ele do que pequenos detalhes, pequenas pétalas e muita coisinha para ficar fazendo. Vamos fazer sempre essa mandala de maneira intuitiva, sem medir. Então aqui vocês viram que eu fiz com a régua, mas vocês podem usar qualquer objeto reto. Aqui eu vou usar o compasso para fazer alguns círculos, também de uma maneira bem aleatória. E vocês podem usar aí no centro aqui algum objeto, como eu disse também, né, na aula anterior, algum objeto circular, redondo, que vocês podem usar uma moeda, uma tampinha, um pires. Faça alguns círculos que vão servir como orientação para a gente começar a traçar algumas pétalas depois. Lembrando também que mandala não é só pétala, vocês podem fazer figuras geométricas, podem fazer figuras abstratas, é o que vocês sentirem de fazer. Deixar a criatividade guiar vocês, a intuição guiar vocês, seguindo por caminhos que vocês acharem conveniente no momento, porque senão vocês vão aprender a desenhar mandalas, mas vocês não vão aprender a criar mandalas, se vocês não deixarem fluir a intuição, o sentimento que brota no momento. Sempre vai olhando, veja se gostou, se ficou harmônico, se falta alguma coisa de acordo com a sua percepção. Então é isso, temos aqui uma grade traçada, círculos e linhas que vão nos servir de orientação. E aí a gente pode usar esse centro e já fazer algumas pétalas aqui, se quiser. Eu uso aqui o centro, arredonda aqui, ó. Isso aqui já vai sendo pétalas. Eu tô falando isso para vocês verem a quantidade de possibilidade que há em um mesmo gráfico. Então eu tenho esse gráfico e se eu quiser eu posso começar traçando essa mandala dessa forma, criando pétalas, simplesmente arredondando aqui esses cantos e eu já crio uma flor aqui no meio. Mas eu posso também escolher outros caminhos com esse mesmo gráfico e, por exemplo, vou aproximar para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, criei uma flor. Mas eu posso simplesmente deixar esse centro sem nada e pintar ele e deixar um núcleo ali de cor quando eu quiser pintar. A mesma coisa eu posso aqui optar por fazer pétalas arredondadas ou mais pontiagudas, sempre deixando fluir o que eu sinto no momento. Vamos marcar entre uma linha e outra mais ou menos o meio
entre uma linha e outra, mais ou menos o meio, em todas elas, para a gente traçar algumas pétalas. E aí você vai vendo que ela vai se construindo na frente dos seus olhos, de acordo com cada decisão que você toma. Então, vamos mais ou menos até aqui no meio da linha, assim, e aí a gente começa a fazer uma curva, ó, para fazer uma pétala. A mesma coisa aqui, a gente faz essa curva e a pétala está pronta. E aí a gente faz em todas elas, o que não precisa necessariamente ser uma regra. O que eu fizer em uma, eu tenho que fazer em todas. Isso também é um mito, tá? Porque você precisa deixar a sua intuição te levar e nem sempre você vai estar querendo repetir tudo. Em muitas mandalas que eu faço, eu não repito. Então aqui nós temos um bom começo, olha. Que a gente pode decidir depois se vai manter essa flor no centro ou se vamos acabar com ela. Feito isso, você vai sempre olhar para o seu desenho e ver o que é que te vem de vontade de continuar, de como continuar. Vamos fazer aqui, olha, pequenos círculos. Veja que eu estou usando esta linha como limite. E isso vai dando simetria e harmonia. Eu não vou passar dela com este semicírculo. Vou até essa linha. Por exemplo, eu optei por fazer aqui esses semicírculos, mas eu poderia, por exemplo, ter optado por pegar dessa ponta da pétala e seguir reto até aqui e fazer assim, por exemplo, olha, tá vendo? E aí eu iria em todas elas fazendo essas pontas, eu já ia partir para uma coisa um pouco mais geométrica, e isso ia criar um outro efeito completamente diferente na mandala. Só mostrando para vocês possibilidades dentro de uma mesma grade. E aí sempre olhe, né? Procure estar num lugar de silêncio, onde você não vai ser interrompida, para que você consiga deixar fluir isso, essa intuição e criatividade, tá? Vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse início. Olha entre uma linha e outra, mais ou menos o meio. Se você quiser fazer medido, você meça para ficar mais certinho, né? Eu gosto de sempre ir seguindo mesmo a intuição, sem me preocupar se essa peça está perfeita ou não. E vou fazer de novo a mesma coisa, ó, mais ou menos o meio da linha, que vai ser aonde eu vou fazer a curva da pétala. Mais ou menos no meio, se quiser marcar, na outra nós nem marcamos, né? Então eu venho com essa pétala, faço essa curvinha. Se quiser fazer tudo de um lado, ó, e depois você faz o outro, do jeito que você se sentir mais confortável, é o que você vai fazer. A gente vive um momento de humanidade onde a gente precisa de muito equilíbrio, de muito alinhamento entre a nossa verdadeira essência, verdadeiramente quem nós somos, entre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a prática do desenho da mandala nos traz esse equilíbrio, esse contato
com quem nós somos de verdade. Durante o processo de desenhar uma mandala, a gente entra em contato com o nosso inconsciente e muitas coisas vão vindo, muitos pensamentos, muitas emoções, muitas coisas sobre você mesmo, sobre algumas situações que a gente às vezes não tinha compreendido e que vai vindo essa compreensão. Então é uma ferramenta importante nesse momento de humanidade que a gente está atravessando, de tempos tão complexos. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esse pouco que eu sei sobre as mandalas, para que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, a essa ferramenta. Veja que eu repeti a mesma coisa que tinha feito aqui, que era a pétala e o semicírculo, a pétala e o semicírculo. E aí eu tô fazendo a lápis, né, conversando aqui, até esqueci, eu gosto de fazer com caneta, mas fiz a lápis. A gente pode continuar isso aqui até o final, se quiser, ou a gente pode mudar e fazer uma pétala grande aqui, vindo até aqui, ó, por exemplo. Então vamos lá, mais ou menos o meio, vamos fazer uma pétala grandona que vai até o final. Foi feita essa repetição em todas, né? E aí a gente pode concluir a mandala aqui, ou a gente pode fazer alguma outra coisa ainda diferente nela, conforme você vai olhando e percebendo se falta, na sua opinião, alguma coisa ou não, para você ficar satisfeito com o desenho. Eu vou usar essa caneta aqui, 03, ela é uma caneta à prova de água, porque eu vou querer pintar essa mandala com vocês usando aquarela. Então eu vou passar a caneta em tudo aqui que nós fizemos e já volto pra gente continuar. Olha só, nós temos uma mandala pronta. Aí você espera secar um pouquinho essa caneta que você passou para apagar essas marcas de lápis, porque senão pode acontecer da caneta estar um pouquinho molhada e borrar o seu desenho. E aí você pode optar agora por colorir a sua mandala do jeito que você quiser, né? Com lápis de cor, com aquarela, com tinta acrílica, o que você tiver disponível. E você pode pintar ela do jeitinho que ela está, ou você pode optar por fazer alguns adornos, alguns enfeites dentro dessas pétalas. E é um exercício também, desenhar mandala, que fortalece a nossa autoconfiança. Por quê? Porque você tem que confiar no seu traço. Então você olha para essa mandala e você às vezes não está satisfeito. Você fala, vai ficar sem graça se eu pintar ela assim, tá faltando alguma coisa. E pode ser que você comece a fazer alguma coisa e se arrependa, fala, estava bonita, estraguei a minha mandala. Mas é um exercício de autoconfiança. Então você tem que confiar na sua intuição e no seu traço. Então, quando você começa a trabalhar essa confiança, você muda a sua vida, porque você começa a confiar em você mesmo, você vê que você é capaz de promover mudanças, de promover transformações na sua mandala, que é o micro, e em consequência na sua vida, que é o macro. Porque a mandala é só uma representação simbólica de todo um universo muito maior, que é a gente mesmo, né? Então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, deu vontade de traçar uma linha reta no centro dessas pétalas. Foi o que eu fiz.
E aí eu posso vir aqui e traçar linhas paralelas ou deixar assim. E vem do que eu estiver sentindo vontade de fazer e seguindo essa intuição que vem, tá? Vou esperar ela secar um pouquinho para poder passar a borracha e depois a gente pode fazer mais algumas coisas. E enquanto ela seca, eu vou mostrar para vocês esse estojinho aqui de aquarela, que é uma aquarela escolar, muito baratinha, que é uma opção para quem está começando a desenhar e não quer investir em material porque ainda não sabe se vai querer pintar com tinta, com lápis de cor, com que tipo de material vai se identificar mais. Então é um bom começo. Você pode usar uma aquarela escolar, que eu paguei nessa daqui acho que R$12, tem uma semana mais ou menos que eu comprei. Dependendo da região onde você mora, você vai encontrar de 12 a 15, R$20 um estojinho desse. Vem com esse pincelzinho que eu não usei, então eu não sei se ele vai ser legal ou não. Ele é um bem simplesinho, né? Mas você pode usar o pincelzinho que vem e brincar com as cores. Vai brincando com as cores e vai vendo se é isso que você gostou. Então é um investimento barato que você vai conseguir fazer mandalas lindas. Nós vamos pintar essa hoje, usando essa aquarela para vocês verem. Então eu vou apagar tudo aqui. Aí, gente, olha para sua mandala e veja se você já está satisfeita com ela assim. Se tiver, já vamos começar a pintar. Eu não tô, para mim falta alguma coisa, tá faltando algo. Eu vou fazer algumas coisas aqui dentro dessas pétalas, tá? Tentando essas de fora principalmente, olha. Eu vou pegar aqui mais ou menos e vou fazer um traço contornando o movimento da pétala. De novo o lado direito, né? Lembra que desde o começo do desenho o lado direito estava me incomodando? Então eu tenho precisando trabalhar as energias do lado direito. Então vou de novo, vou fazer essa sequência repetida em todas, tá? Tentar manter mais ou menos a mesma distância aqui e seguir o movimento da pétala, a curvatura da pétala. Conforme vocês forem desenhando, vocês vão notar que alguns tipos de traço vão ser recorrentes nos seus desenhos. É aqueles que vocês se sentem mais confortáveis em fazer. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer galhos com folhas. Em muitas mandalas eu coloco galhos com folhas, espirais, circular, né? Círculos. Então vocês vão notando aquilo que tem mais a ver com vocês e vocês já vão começar a criar uma identidade no seu desenho, que é aquilo que eu falei. Não apenas aprender a desenhar mandalas, mas aprender a criar as suas mandalas com a sua cara, com a sua identidade. Vou traçar aqui, ó, uma linha bem curva, como se fosse um galho. E ao invés de folhas saindo delas, eu vou colocar pequenos espirais. Vou aproximar para vocês acompanharem melhor. Olha, fazer uns pequenos círculos, como se fossem...
é abstrato, né? Eu ia falar como se fossem frutinhas, mas não é uma coisa muito lúdica, muito abstrata. Eu não vou repetir a mesma coisa aqui. Então aqui eu fiz esse galho com essas espirais. Aqui eu vou fazer... Posso não fazer nada. Posso simplesmente traçar linhas retas aqui, ó. Preencher até o final. Isso, gente, é deixar vir mesmo o que o desenho tá te pedindo, tá? Porque aqui eu fico falando e aí desvanece um pouco a questão da intuição, ela vai se perdendo, porque eu tô focada em ser clara para que vocês entendam como desenhar, ao mesmo tempo fazer alguma coisa harmônica e se perde um pouco, não é o meu jeito de trabalhar. Mas, quando vocês estiverem fazendo aí, veja o vídeo uma vez, depois senta, respira e deixa o desenho te guiar, porque ele vai te guiar pelos caminhos que você precisa trabalhar. Então aqui eu fiz só espiral, aqui eu fiz galho com espiral, e aí vou repetir isso aqui, tá? Eu terminei ali aqueles adornos e resolvi fazer essas linhas paralelas aqui nesses semicírculos. Olha, muito simples. Eu pego então essa linha reta com essa, traço algumas outras em paralelo, tentando manter uma distância parecida entre uma linha e outra. Também é bom para disfarçar a imperfeição do semicírculo. E quanto mais coisas assim você resolve ir fazendo, mais adorno, mais detalhes você vai acrescentando, vai ficando um desenho mais complexo e menos simplista. Então aqui nessa segunda camada a gente pode optar por simplesmente deixar assim, trabalhar alguma coisa na pintura ou também fazer mais algum detalhe nas pétalas. Eu vou deixar assim e aí nós vamos começar a pintar. Eu peguei um copo com água, porque nós vamos pintar com água, aquarela. O pincelzinho que eu tô acostumada a usar, que vocês já devem ter visto aqui em outros vídeos. Um papel toalha, porque que se a gente colocar muita água e quiser secar, quiser tirar, a gente pode usar para tirar excesso, para limpar o pincel entre a troca de uma cor e outra. E a partir daqui a gente vai brincar com as cores. O único cuidado que vocês precisam ter é se vocês forem misturar cores e se você não tiver certeza que vai dar certo, que vai dar uma mistura boa, uma transição entre uma cor e outra legal, aí você faz um teste em separado. Pega um pedacinho de papel e testa em separado. E outro ponto importante é que o seu papel também não pode ser muito fino, senão ele vai rasgar com a água. Esse aqui tem uma gramatura de 150. Ele não é próprio para aquarela, é um papel comum, mas não é aquele mais fininho, aquele sulfite mais fininho. Então aqui eu vou deixar bem perto para vocês verem conforme eu for usando. E a água também.
Eu já vou começar molhando aqui o meu pincel e vou escolher uma cor para colocar nesse centro. Vou escolher o azul. Então pode ver que são cores bem vibrantes, bem escuras. Vai fazendo o teste, ó. Então ela ficou muito escura e eu quero mais clara. Eu pego mais água e vou espalhando, ela vai clareando. Se você quiser aquele efeito manchado próprio da aquarela, aí você não alisa tanto como eu tô fazendo. Você coloca a água e deixa ela dar uma escorrida e deixa essa água fazer o efeito de mancha da aquarela. Vou espalhar tudo aqui. Eu quero que fique mais claro num ponto e mais escuro no outro. Então, a parte que eu quero mais escura eu deixei com mais tinta e a parte que eu quero mais clara eu deixei com mais água. Posso pôr um pouquinho mais de água. E geralmente também, quando eu faço alguma pintura assim com aquarela, eu faço 2 demãos. A primeira não costuma ficar muito bom. Aí deixa secar e depois volta e faz mais uma demão. Aí agora eu vou trocar, dar uma lavada aqui no pincel e trocar de cor. Para isso já vai servindo o papel toalha. Então eu vou de novo carregar meu pincel com água, escolher uma cor que eu queira usar para continuar. Eu vou usar aqui esse roxo, um violeta, e vou pintar essa segunda camada aqui, né? Essa primeira camada de pétala. A gente pode usar um degradê ou pode fazer ele todo uma coisa assim mais sólida, né? Igual eu acabei de fazer. Se quiser o degradê, você vai passar mais tinta e depois ir espalhando com água assim, olha. Vai dar um tom desse degradê do escuro pro claro. Também não precisa ficar todas as pétalas com o mesmo tom. Eu gosto de fazer essa variação. Ó. Então aqui eu já fiz, tá vendo? Essa aqui ficou mais escura, essa aqui ficou mais clara. Vou pegar um pouquinho mais de tinta e vou fazer isso que eu acabei de falar. Vou colocar bastante cor aqui na base da pétala e vou subindo. Vou limpar e pegar água e aí eu vou subindo com água. Deixa eu aproximar para vocês entenderem melhor. Olha aqui, água, para trazer o efeito que eu tô querendo, do escuro pro claro. Como meu pincel já está com a tinta, eu posso, sem carregar ele novamente com a água, com a tinta, ó, já pinto, que eu tenho uma pétala bem clarinha aqui. E aí a gente vai fazendo essa brincadeira e vendo como é que você gosta mais. Mais claro, mais escuro, degradê. Vai brincando aí com a sua água, tinta e pincel. Pega mais um pouquinho. Pode escurecer mais um lado que o outro também, ó. Vai fazendo essa brincadeira aí, se divertindo. Se você não tiver muita habilidade com o pincel, você também pode, ao invés de pintar pétala por pétala, você pinta por faixas.
ou assim, ou assim. Não precisa ficar a pétala certinha pintada, você pode pintar o papel todo, um pedação assim azul, um pedação roxo, um pedação amarelo, a cor que você quiser brincar, e vai extrapolando os limites da pétala, não tem nenhum problema. Vou ver se tem algum exemplo, se eu achar eu coloco a imagem aqui para você entender o que eu estou dizendo. Vou fazer uma bem clarinha aqui, sem carregar com tinta, ó, só com a água e o restinho de tinta que já está na sujeira do pincel. Bem clarinha. Se sair um pouquinho, escorrer e ultrapassar o limite aí da pétala, não se preocupa também, porque é muito comum no desenho com aquarela. Ó, aqui, por exemplo, eu acabei de passar no azul, entrou aqui um pouquinho. É muito comum que isso aconteça, não tem nenhum problema, tá? Então é isso, ó. Pétalas com cores variadas. E agora a gente tem que escolher uma outra cor para continuar. Acho que eu vou para um amarelo. Esse amarelo aqui bem vivo, deixa eu diminuir para vocês enxergarem. Aqui é um amarelo bem vivo. Eu vou colocar esse amarelo aqui. E aí vai depender muito do que você gosta, do seu estilo, se você quer uma coisa mais neutra, mais viva. Esses estojinhos de aquarela escolar são cores muito vivas. Todas as marcas que eu vi são assim, com cores muito vivas. Pode ver que eu quase não estou carregando o pincel com água. Estou usando a cor de uma maneira bem sólida aqui. Não estou fazendo nada de degradê nem nada. Ó, só estou usando a água que já está nas cerdas do pincel e pegando mais tinta. Porque é uma cor mais clara também, então tem menos pigmento. E aqui, para continuar, eu vou usar um amarelo mais escuro, vou fazer como um tom sobre tom. Então, eu tenho aqui, ó, esse amarelo mais escuro, tenho laranja e tenho vermelho, que são cores que ficam legais para você ir fazendo essa gradação. Eu vou usar o amarelinho mais escuro aqui, vou carregar na água. E vou pintar essas pétalas aqui. E depois, se você quiser, mesmo depois de pintado, fazer algum adorno dentro da pétala, ainda dá tempo, dá para fazer. Depois do desenho pronto. Aqui, por exemplo, que tá sem nada, né? Se a gente olhar e achar que faltou, que não tá harmônico, é só fazer. Então, vamos pintando aqui uma por uma.
Dá para seguir essa mesma linha e ir para um vermelho, né? Seguindo esse degradê do amarelo para o ocre, laranja, vermelho. Ou a gente pode voltar para os tons de azul e finalizar no azul. Eu vou fazer aqui um exemplo do que eu disse para vocês, que a gente não precisa ficar pintando a pétala igualzinha, no limite dela. Você pode extrapolar e mudar de cor. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, passando de uma para outra, ó. E aí eu poderia estar fazendo isso até lá no centro, tá? E aí eu vou colocar outra cor, fazendo uma transição. Aí eu não tô preocupada com o limite da pétala, mas como é que eu vou fazer essa mistura entre o azul e o roxo, ó. Coloca a água e mistura. E aí toma só o cuidado de ser cores que conversam. Se você for pôr, por exemplo, um azul com um amarelo, vai gerar um verde, vai escurecer. Você não vai conseguir esse efeito, essa mistura. Então, só tome esse cuidado antes de fazer esse tipo de mistura. Você pode testar, se você não souber o que funciona e o que não funciona, você testa num pedacinho de papel antes. Ó. E faz assim, que você não precisa ter a habilidade muito com o pincel de ficar fazendo curvinhas, voltinhas, você mistura tudo. Então aqui eu tô fazendo só dentro da pétala, mas eu podia estar desde aqui do começo fazendo essa mistura, que ia ficar legal também. Então veja como ficou. E depois, quando a gente der a segunda demão, fica melhor ainda, porque eu gosto de trabalhar com 2 demãos aqui na aquarela. Ó, roxo, extrapolando o limite da pétala. Agora aqui não, né? Também pode, tá? Se quiser pintar fora da pétala. Não tem regra, né, gente? É arte. É criação, então não tem regra, você faz o que você bem entender. Só tô mostrando aqui para vocês possibilidades, mas não tô colocando nada como certo ou errado, como... Opa! Tinha uma gota d'água ali que eu não vi, e aí a tinta escorreu. Papel toalha de emergência, e aí você consegue limpar. Ficou um pouquinho ali, mas tudo bem. Então, como eu estava dizendo, eu não estou aqui para falar para vocês o que é certo, o que é errado, o que é isso ou aquilo. É para vocês experimentarem, brincarem com as possibilidades de criar, que é o mais legal, né? Tem que ser divertido também, né? E assim a gente termina a primeira demão. Pode ver que eu tô indo com a mão bem suave, colocando pouca água, porque o meu papel é fino, então não posso abusar da água. E mesmo assim ele tá meio tortinho, ó, tá vendo?
Então a gente deixa ele secar agora e aí a gente dá uma segunda demão. Eu acho que até o centro já dá para dar uma segunda demão. Vamos lá então, ele já tá seco enquanto a gente foi pintando o resto. E aí a mesma coisa, na segunda demão eu repito o que eu fiz na primeira. Onde eu deixei mais claro, eu deixo mais claro. Onde eu deixei com mais tinta e portanto mais escuro, eu continuo igual, só mesmo um reforço, ó. Vai trazer mais vida, corrigir algumas imperfeições, e ela costuma ser uma demão bem mais rápida também, porque eu já escolhi as cores, já escolhi aonde vai mais ou menos cor, então tá tudo muito mais simples de fazer. A segunda demão é mais um retoque, então é bem mais rápido. Ó, gostei desse efeito claro aqui, ó, então eu vou deixar, nem vou pôr mais nada aqui. Talvez só um pequeno realce ao redor aqui, ó. Pronto. Essas pétalas em roxo aqui também eu não vou mexer com elas, eu só vou realçar essas aqui no amarelo. E aí você vai reforçando onde você achou que não ficou legal, olha para o seu desenho, né? Como sempre, a gente repete. Veja, ó, aqui essa mistura eu não gostei, aí você reforça. Ainda tá úmido, ó, tem que esperar secar mais para conseguir fazer isso. Com segurança de não estragar, manchar ou rasgar o papel. Se você tiver um papel próprio para aquarela, é melhor, mas é um papel também muito caro, né, para quem está começando. Então a gente recomenda que, se você estiver ainda nessa fase inicial de testar, de aprender, compre um papel simples desse que eu estou usando aqui. Você vai ver se você gosta de pintar com aquarela ou não. Então é isso, né? A gente pode ir até o final, reforçando essa segunda demão. Eu já vou parar por aqui, que eu acho que deu para vocês entenderem bem que é uma brincadeira, né? Você vai pegar e brincar com as tintas, com as cores, com a água. E é isso aí, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula, pra gente pintar e colorir o mundo e harmonizar nossas vidas por meio desse instrumento tão interessante que são as mandalas. Um beijo, até a próxima.